Fala rapaziada do Audio Repórter, tudo bem? Meu nome é Luizinho Mazei, eu sou engenheiro de música do Capital Inicial e vocês estão no Por Dentro da Cena. Bom, primeiro eu queria agradecer o Diego pela oportunidade, pelo convite, para a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia no trabalho aqui com o Capital Inicial. A gente está fazendo a turnê do DVD gravado acústico em Nova York, já tem uns 4 meses que a gente está na estrada. A gente tem como parceiro agora a companhia Loudness, que está fornecendo todo o sistema de sonorização para a gente, menos o PA. Hoje, por coincidência, a gente está em Belo Horizonte e quem toma conta aqui do sistema, da casa, é a própria Loudness. A gente está com o PA Meyer e eu vou passar para vocês agora mais ou menos como é que é a nossa configuração do trabalho aqui na console. Bom, a console que eu escolhi para poder fazer a turnê com a gente foi uma Digico SD8 com os Waves. A gente utiliza alguns plugins também. E, bom, a gente trabalha com um total de 48 inputs. Conforme vocês podem ver aqui, estou mostrando a configuração do nosso input list corrido, do 1 ao 12 aqui, do 25 ao 36, aqui do outro lado aqui, a gente aqui tem do 13 ao 24, 37 ao 48, mas como eu acho um método um pouco lento e complicado para você poder trabalhar com show, a dinâmica acaba sendo um pouco prejudicada. Eu customizei a console de uma forma que ficasse mais musical, onde eu não tivesse que ficar pensando onde as coisas estão posicionadas. Então eu fiz uma customização muito inteligente ao meu entendimento, para que eu pudesse me concentrar somente na música, somente no show, e não, poxa, onde que eu coloquei aquele efeito, aquele canal, enfim. Então, como eu falei, a gente trabalha com 48 canais. Nesse meu primeiro layer aqui, do Custom Layer, o que a gente usou? Eu tenho eu tenho um VCA do Dinho, que ali já contém o microfone standby e todos os reverbs também. O VCA do lado é o VCA de banda, e aí depois começo a vir com a bateria toda corrida. Eu tenho um estéreo nos pratos, tenho 2 canais de baixo. Eu achei que ficou meio fácil esse posicionamento para poder trabalhar com bateria e baixo num layer só. No layer central eu resolvi trabalhar com todos os violões. A gente tem um total de 3 violões sendo tocados ali, do Fabiano, do Robledo e do Robledo não, do Fabiano, do Ives e do Thiago Castanho. E tem os violões do Liminha, que são disparados no Pro Tools, que foram os violões que ele gravou lá em Nova York, né, ao vivo. Aí tem os pianos, todos os teclados e as vozes de todos os músicos. Aqui no meu último layer eu tenho toda a percussão, meu microfone standby, o microfone do Dinho, o DJ que ele toca antes e depois do show, então é importante eu ter ele sempre na mão. E o meu último canal, meu último strip aqui, meu último canal, meu último fader, é o meu send do delay rítmico, que eu uso em algumas intervenções durante o show. Nesse show acústico eu acabo usando muito pouco, não tanto como eu usava no elétrico, mas tem algumas coisas que eu gosto de respeitar o que o Liminha, que é o produtor do DVD, ele usou na mixagem, então eu tento reproduzir da forma mais fiel. Então foi uma maneira que eu encontrei de deixar ele meio que rápido aqui pra mim. Falando sobre os outros layers, no meu primeiro layer aqui, na página B, eu tenho todas as voltas dos meus efeitos. Eu uso 8 efeitos ao todo. Eu tenho 2 zooms para bateria, um curto e um longo. Eu tenho um plate para os violões. Eu tenho um roll curto para os backings, um roll longo para o Dinho. Eu tenho um pitch que na verdade é meio que uma dobra da voz do Dinho.
um slap delay, e o delay que é a volta daquele delay que eu mostrei no outro layer lá. Aí no home curtinho também eu coloco as percussões, esqueci de falar para vocês. No módulo central, o primeiro são os canais de input que eu já tinha mostrado, e o meu segundo são os masters, onde eu faço, eu separo os masters por instrumentos, né? Então assim, eu tenho um master do PA, um master de banda, um master de voz, aí eu tenho lá master de bateria, master de baixo, master dos violões, master dos teclados, das percussões e dos backings, sendo que todos esses masters eu faço uma leve masterização em cada um deles. Então assim, a gente pode chamar aqui, por exemplo, vou chamar aqui o de bateria. Eu tenho, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então todos os meus masters eu uso alguns plugins para fazer a masterização de cada carinha aqui. Então no caso da bateria eu tenho um C6 e tenho um L2. Por exemplo, no baixo eu já tenho, diferente, eu tenho um compressor, um DBX160. Que mais aqui que eu tenho aqui diferente que eu posso estar mostrando? Nos violões eu uso um transiente para deixar os violões, os harmônicos mais ricos. Como um show baseado muito em violão, isso acaba funcionando muito bem para a estética do trabalho. Os teclados é a mesma coisa, eu também tenho alguns plugins. O mais bacana é o S1, que eu abro um pouquinho a imagem dos pianos, desafogando um pouco o centro para poder ganhar espaço com os teclados meio que nas laterais da música, na estética ali, deixando os violões um pouco mais centralizados, onde eu consigo ter uma margem maior para poder encaixar minha mixagem, né? Na percussão eu também uso um C6 e um transiente. Como vocês podem ver, em todos os meus masters eu uso um C6. E nos backings eu uso uma dobra para fortalecer um pouquinho mais esses vocais no show. Como tem muita música com bastante backing e eles são bem colados à voz principal, essa dobra acabou dando um reforço muito interessante para as músicas, né? Aí vamos lá, no meu segundo layer central ainda, aqui meu terceiro banco, eu tenho todos os meus VCAs. Só meu braço direito, o Caio, tá mostrando para vocês aí tudo que vai para cada um dos meus VCAs. E no último carinha, no último layer aqui, no último banco, eu tenho meus matrixes, que é onde está centralizado todo o meu roteamento de saída para o show. Que eu tenho no caso, eu faço a mixagem do PA por matrix, eu tenho o front separado, um possível outfill hoje a gente não está usando, um center, né, que hoje a gente está usando, um delay, sub, esse XXX a gente não está usando nada, e esse sinal de referência que é o nosso sinal que vai para o Smart ali. A gente utiliza um Mac Pro, onde a gente tem o gerenciamento do Smart e mais o Tracks Live da Waves, que faz todo o nosso soundcheck virtual. Eu gravo praticamente todos os shows e todas as passagens de som eu utilizo ele por pelo menos uns 15, 20 minutinhos para poder deixar o show começar com um show mais redondo, né? Isso, no começo da turnê eu não utilizei desse artifício, a gente já tinha disponível, mas eu não utilizava muito, e depois eu comecei a utilizar com uma certa frequência. O resultado tem sido muito satisfatório, assim, a gente já está começando o show com praticamente tudo no lugar, assim. Estou bem satisfeito com esse upgrade que a gente deu no nosso modo de trabalhar. E o nosso último layer aqui, eu chamo ele do terceiro layer, o segundo banco, eu chamo ele de DJ. Na verdade tem os canais de backup, mais um PA aqui, um sinal de mesa externa que a gente deixa aqui caso seja necessário utilizar nossa mesa como matrixadora, o sinal do Smart. Esse shaker está aqui porque na verdade foi um canal novo que eu coloquei na percussão, o anunciador, o apresentador, né? Pensando em inglês,
o DJ, que é aquele mesmo DJ do outro canal, do layer principal, e o Smart. E aí o meu último banco, eu chamo ele de Check, que tem lá o sinal do Smart, tem um Pink Noise da própria console, o sinal do meu iPod, o meu microfone que eu uso para dar um alôzinho no PA mesmo, no sistema, depois que eu faço meu alinhamento técnico, artístico. Esse auxiliar aqui eu chamo de intercom, que é o sinal que eu mando minha voz lá pro palco, para que durante a passagem de som eu possa conversar com os outros, pedir as coisas com maior agilidade, sem ter que ficar gritando ou usando o rádio de comunicação da produção. E aquele mesmo sinal do PA-LR, que eu já tinha falado de sistemas que ficam pendurados no nosso console. Hoje aqui no caso a gente não tem banda de abertura, mas tem o vídeo da casa que está amarrado aqui em um canal da console. Bom, uma coisa uma ferramenta que eu uso bastante aqui são os macros, né? São os atalhos da Digico, que eu configurei dessa forma que vocês podem estar acompanhando aí. O meu macro 1 é para salvar, são atalhos inteligentes que otimizam meu tempo de trabalho. O equalizador do Matrix do PA, o equalizador no grupo da voz do Dinho, que às vezes a gente trabalha com passarela. Nesse show isso acontece menos, mas já teve alguns shows que existiu essa passarela, então eu uso um equalizador de 31 bandas para poder fazer possíveis ajustes finos. Um switch de meter pré e pós-fader, para poder saber o que está acontecendo antes e depois de todo o processamento que eu estou fazendo no console. Um switch para a gente poder chamar os waves na tela, a mudança dos meus snapshots, na verdade não é uma mudança, mas chamar o snapshot na tela no caso. Esse special, na verdade, é um reverb para 2-3 momentos do show, onde eu modifico a sala da bateria e dos violões, criando uma ambiência maior, e o tap delay tradicional que todos nós estamos cansados de utilizar, né? Sobre os waves, muita gente deve estar perguntando o que a gente utiliza. Vamos lá. Eu uso, como eu estava falando anteriormente, eu uso mais nos meus masters, né? E eu uso em poucos canais. Eu uso, por exemplo, no meu canal de bumbo, eu uso um compressor, um CLA 76, um release e ataque bem rápido, né? Deixar o transiente bem curtinho, bem mastigadinho. Na caixa eu também uso um CLA 76 e um R-Channel que é um channel strip bem antigo da Waves, mas eu acho extremamente musical. Essa curva de equalização que a gente está acompanhando aqui é de um harmônico que a caixa tem, que eu consegui atenuar bastante através desse filtro. Vocês não estão vendo o zoom já porque a casa acabou de abrir. Espero que isso não esteja atrapalhando o áudio. Aí na bateria, aquilo que eu já tinha mostrado, no baixo, nas guitarras, no grupo de voz, eu também uso um Doble e um L2. No Matrix do PA eu uso um C6 também, que eu dou uma leve compensada hoje aqui eu estou dando uma leve compensada nas altas frequências. E uma coisa que eu tenho utilizado com muita frequência é essa atenuação dos graves, porque eu consigo um espaço maior no meu sistema, um range maior, para poder trabalhar com sub sem prejudicar o PA. Então o PA acaba ficando um pouco mais limpo e ele trabalha de forma mais casada com o sub, varrendo frequências que são indesejáveis para mim aqui no PA no caso. Pode parecer meio estranho, mas quem tiver a oportunidade de usar um compressor multibanda ou até mesmo C6, seja numa Digico, no multirack da Waves ou na Digi, eu aconselho vocês fazerem esse teste, porque quando você trabalha com sub separado, isso tem dado resultados para mim excelentes, assim. Continuando aqui,
Eu tenho no meu grupo de banda aquele S1, que eu também abro um pouquinho a imagem do meu estéreo. Isso me ajuda também a criar um foco maior para a voz no centro do sistema. É um ajuste muito leve, muito sutil, mas que surte diferença, principalmente quando você trabalha com casas, situações onde o palco é mais pequeno e eu consigo mudar a dimensão do PA, do posicionamento do PA. No grupo do Dinho aqui, eu uso um de-esser, que é importantíssimo para ele. Ele tem muito sibilado, principalmente quando ele fala, parece um assovio assim. Então o de-esser com threshold bem apertado funciona extremamente bem para mim. Eu não perco a definição dos agudos e fica muito mais confortável assim para a audição da voz dele. Eu uso um R-Vox também, que eu acho apesar de ser um compressor antigo, ele é muito musical, assim. Ele tem poucos ajustes, mas é um compressor muito inteligente. E também uso um C6, onde eu dou uma leve segurada no médio grave, que quando ele canta ele não atua tanto, mas quando ele fala ele atua bastante, para tentar deixar a voz mais uniforme, tanto nas falas como no canto. E essa região do médio agudo, região um pouco nasal, que o Dinho tem bastante, que me ajuda também a dar uma equilibrada melhor na voz dele, sem ter que ficar tirando em equalização, que eu acho isso extremamente desnecessário. Basicamente é isso aí, assim. Então, canais mesmo, eu só uso voz do Dinho, stand-by, bumbo e caixa. O restante são meus grupos de masterização. Que mais, assim, tipo, a gente pode estar falando, meu banco de efeitos, eu já tinha falado, né? Então, basicamente isso que a gente está vendo aqui, que o Caio está mostrando. E para finalizar, a gente usa um iPad, o próprio software da Digico. iPad, vamos frisar muito bem, o iPad é do Caio, não é do Mazei. O Caio que fornece pra gente aí. E isso ajuda muito quando a gente está distante do PA, para poder fazer uma medição e uma otimização melhor de front, de centro. Hoje, por exemplo, que a casa é grande, eu utilizei o iPad praticamente o tempo todo durante o meu alinhamento do sistema. Dizer alinhamento é até pecado aqui, né? Um sistema tão bacana, super bem alinhado por toda a equipe da Loudz aí. Hoje sendo atendido pelo Bruno. Bruno tá aqui? Não, né? Mas enfim, o Jair e o Bruno. Hoje o Jair não tá. E sem poder deixar de falar também no Biruga, que é o mestre dos Loudz, né? Não fica com ciúmes, viu, Márcio? Bom, e externo a gente tem, por mais que seja por dentro da cena, mas isso também faz parte do nosso trabalho. A gente usa o Max BCL também da Waves, onde a gente tem já no próprio hardware um R-Comp, um R-Bass e um L2 Limiter, onde eu utilizo ele para dar um reforço. Isso eu utilizo o V-Insert digital no meu main PA. Então esse meu main PA ele é roteado para todos aqueles matrix que eu estava falando. Então tudo que eu faço nesse cara aqui vai para todos os meus matrix. Eu não foi uma solução que eu acabei encontrando junto com o Caio aqui, de poder gerenciar da melhor forma possível o meu sistema. Então qualquer alteração que eu faça nele, pensando no PA, isso também vai para o front, vale para o sub, vale para todos os sistemas periféricos. A gente usa um Wordclock Rosendal, onde a gente está amarrado o Max BCL, a Digico e o Box. O Box a gente deixa sempre no palco, a gente utiliza multicabo digital. E os dois DSPs da Waves, que fazem o gerenciamento dos plugins. Um é a redundância do outro. E basicamente é isso. A gente está usando também um par de monitor Meyer,
como Nearfield, como referência aqui pra gente. Eu utilizo muito as passagens de som. Nos shows a gente tem a house de lado, e hoje que a gente tem uma house a quase 40 metros, eu pedi pro Caio deixar eles ligados o tempo todo, que vai funcionar bem como um auxílio para mim, pelo menos no começo do show, na hora de estar equilibrando as coisas, de estar encontrando a posição correta das coisas. Esqueci o modelo do monitor, você lembra, Caio? O PL. O PL é um monitor que saiu de linha já, mas que tem um som espetacular. Bom, Meyer é Meyer, né? E basicamente é isso. E meus fiéis escudeiros, você tem o fiel escudeiro Caio e os fiéis escudeiros, meus monstrinhos, meu amigo Jason, assassino, assim como eu, e meu amigo Gigasol, que também gosta de fazer terrorismo com as pessoas, que também faz parte do folclore do Mazei. Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Não deixem de assistir, de visitar www.audioreporter.com.br. Diego, bota aí a legenda aqui embaixo, www.audioreporter.com.br. Para quem também tiver interesse em saber um pouco mais sobre a minha carreira, www.luiziomazei.com, www.luiziomazei.com, sem BR. Ali tem o meu site falando sobre música, falando sobre áudio, sobre tudo que eu já fiz na minha carreira. Também tem um chat, um link para um chat ali no Skype, quem quiser bater papo, críticas, sugestões, sempre são muito bem-vindas. E é isso, senhores. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aí. Valeu, Diego, obrigado, pessoal do Repórter. Grande abraço a todo mundo aí.